Bom dia. Bom dia, uma honra estar conversando com os ouvintes de toda a região de Erechim e pela primeira vez na rádio, espero que muitas. Nobre colega, estou à disposição. O senhor tem sido se destacado por posições muito firmes, né? O senhor está sido, digamos assim, usando o jeito gaúcho de ser muito reto e muito direto. Então eu lhe pergunto, como o senhor analisa a atual situação política do Brasil hoje? E eu quero puxar um tema. Eu estava pensando nisso ontem, né? Aqui na nossa vizinha Argentina, que passa por uma situação extremamente delicada, né? Os argentinos estão sofrendo bastante, mas lá, há muitos anos atrás, se criou um partido político que chamava-se os peronistas, né? Porque eram seguidores lá dos Perón, né, na Argentina. E aqui no Brasil, eles têm definido a direita brasileira como bolsonaristas. Né? Será que estamos criando aí também um partido tipo na Argentina, né? Os bolsonaristas no Brasil, deputado? Olha, inicialmente eu quero dizer que eu sou um deputado de oposição. Ninguém me confunde com sopa de hospital. Bibo Nunes tem gosto. Uns gostam, outros não gostam. Não sei quem é, não. Quando ouve, cria a sua opinião sobre a minha atuação. Por quê? Gaúcho tem que ser taura, tem que ser bagual. Não tenho corrupto de estimação. Já cacei um deputado estadual e talvez outro federal. O que vem por aí. Tem que jogar aberto. Eu estou na política é pela causa. Não para me ajeitar, sou empresário de comunicação, muito bem sucedido. Estou para ser útil à sociedade e, no momento, tentar salvar o nosso Brasil, que tem hoje, e eu não faço fake news, o que eu falo é, quando eu digo que nós temos um presidente ex-presidiário, ele é ex-presidiário. Ou não, esteve preso, saiu, é ex-presidiário. Descondenado, porque ele foi liberado dos crimes sem ser absolvido. Ele continua com a culpa. E ainda, um presidente da República, o que preocupa muito, que diz que se orgulha quando é chamado de comunista. Pensar o quê num presidente assim, que ainda destila ódio e vingança contra os gaúchos? Porque até hoje, ele não deu sequer um sobrevoo sobre as áreas atingidas pelas enchentes, que eu estive ontem na região, estive lá com grupos de deputados, o presidente Lula, o descondenado Lula, sequer deu um voo, e mandou a dona Janja, foi vaiada. Por quê? Solidariedade, 50 mortos, milhares de desalojados, milhares de desabrigados, e o presidente nada, mostrando uma insensibilidade incomum. Ele tem que saber que ele agora é presidente dos brasileiros, e não é momento de revanche nem ódio, como ele destilou, principalmente contra o senador Moro. É assim que estamos vivendo o Brasil hoje, um Brasil sem rumo, sem definição, que nós estaremos tentando segurar para que não caia o Ribeiro abaixo, mas que também estamos prontos para, em 2026, resgatarmos a presidência do Brasil. Deputado, vamos lá. Nós tivemos na eleição para presidente e no primeiro turno, quando são eleitos os deputados e com os senadores, pessoal, então, olha, o Congresso Nacional ele vai ficar mais à direita, porque muitos se elegeram na carona do movimento chamado de bolsonarista. Mas o que a gente vê agora já é uma migração de alguns, né, para apoiar o atual governo. Como é que o senhor analisa o Congresso de hoje e até dessas posições daqueles que se elegeram aproveitando uma onda, digamos assim, Bolsonaro, e que agora estão tomando posições bem divergentes, inclusive no próprio partido do presidente, do ex-presidente? Eu classifico como situação vergonhosa, como oportunismo, fisiologismo, parlamentares que estão olhando a sua árvore e não se preocupam com a floresta. 270 parlamentares se elegeram usando o nome de Bolsonaro. Tínhamos maioria na Câmara e no Senado. Hoje a situação está invertida. Não temos mais a maioria. E quando eu digo que nós temos políticos venais, é fácil de entender. Votação de uma reforma, por exemplo, nós tínhamos 90 votos a mais. Quando vai para a votação,
ficamos com 70 votos a menos. E, coincidentemente, naquele mês, o descondenado, desgovernante Lula colocou para pagamento 12 bilhões e 100 milhões de reais para parlamentares. No Rio Grande do Sul, 28 parlamentares receberam emendas. Eu fui o último, recebi quase nada e gostaria de ter recebido nada, porque eu tenho direito, como deputado federal, a receber as minhas emendas impositivas até o final do ano. Então, eu não me sujeito a receber emendas antecipadas ou emenda extra em troca de mudar a minha convicção, meu pensamento, minha ideologia. Infelizmente, vergonhosamente, tem parlamentares que estão olhando a sua árvore, a sua boca, a sua teta e não estão preocupados com a população. Isso é vergonhoso. Eu, inclusive, esses dias, um deputado que é de partido de direita, quando eu olhei, ele estava no meio da esquerda, lá do outro lado, que um lado é direita, o outro é esquerda, né? Eu digo, mas o que está fazendo aí? Ah, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Depois, quando olha, ele está falando na tribuna da esquerda, tem tribuna da esquerda e da direita. Eu digo, mas vem cá, tu enlouqueceu? Tu não vai ser aceito nem pela esquerda, porque vai te ter como um traidor, que era de direita, e nem a direita vai te aceitar porque você comprovou que é um traidor. Esse aí vai acabar se dando mal. Não vou dizer nome, evidentemente, mas eu estou de olho. Deputado Bibo Nunes, e a justiça? Qual é a sua opinião sobre... O senhor tem sido bastante crítico aí às situações e decisões pelo STF, e até de forma corajosa, porque o STF tem avançado, digamos assim, sobre, inclusive, os direitos. Nós tivemos aí deputados presos por opinião, né, deputado? Eu tenho, no artigo 53 da Constituição Federal, imunidade parlamentar, que a imunidade era por palavras pronunciadas. Depois foi mudado para quaisquer palavras pronunciadas. Qualquer palavra que diga um deputado, ele tem imunidade. Pelo menos imunidade para falar. Parlamento, falar. Eu sou contra a imunidade quando comete um crime, qualquer tipo de crime, não tem que ter imunidade nenhuma. Mas falar, eu como representante do povo, eu tenho que falar. E muitos deputados hoje têm medo de falar, estão com medo. Esses dias o pastor Feliciano, vou falar o nome dele, porque foi público, ele disse na tribuna, eu estou com medo de falar pela pressão do STF. Depois, em seguida, vim eu para a tribuna e digo, ô nobre colega, como é que o senhor vem aqui, representante do povo, dizendo que tem medo de falar numa tribuna? O que é isso? Como é que o parlamentar vai dizer uma coisa dessas? Tem imunidade e tem obrigação de falar o que pensa. Falei na tribuna isso. E eu já pedi mais de 6 impeachments de ministros do STF. Mais de 6. Fui o primeiro a pedir impeachment de Lula fundamentado na atual legislatura. Por exemplo, impeachments que eu peço, eu não faço fake news, o que eu peço com fundamento. Bato muito, mas com respeito. Eu não ataco honra e dignidade de ninguém. Por isso que até hoje não se viu nada do STF contra Bibo Nunes. Porque eu falo com fundamento e sem atacar honra e dignidade. Quer ver? Exemplo. No ano passado, a ministra Carmen Lúcia participou de um evento em São Paulo com Marta Suplicy, com mais de 30 mulheres de esquerda. Não poderia ser nem mulheres de direita, falando sobre política partidária em São Paulo. O que acontece? Saiu na Folha de São Paulo, imagens na rede social. É crime um juiz, um desembargador ou ministro participar de ato político partidário. Perde o mandato. É motivo para impeachment. Mostrei tudo na tribuna, mostrei vídeo, tá aqui, ó. É crime, ela tem que perder o mandato. Ou é só deputado, senador, presidente da República que perde o mandato? Tem que perder, tá aprovado aqui. Mandei ofício para o presidente do Senado. O que aconteceu? Nada. Por quê? A maioria tem rabo preso, tem culpa no cartório. Quem não tem culpa no cartório, não tem rabo preso, faz cumprir a lei e o equilíbrio entre os poderes. Aí pior ainda, neste ano, vocês devem lembrar, num evento político partidário da UNE, lá estava o ministro Barroso, aquele que diz perdeu o mané. Isso é a postura de um ministro do STF. Simplesmente, ele estava participando de um ato político partidário com dezenas de bandeiras do PCdoB, PSTU, PT, partidário, ato ele no palanque. Não se contentou
ele foi lá e usou o microfone e disse: vencemos o bolsonarismo. Isso é a postura de um ministro do STF, que hoje é o presidente do STF. Confiar como? Qual é a isenção? É motivo. Falei na tribuna, mostrei. Não fizeram nada contra mim. Por quê? A maioria dos juízes brasileiros são honestos, são corretos, são sérios. Mais 98% com certeza. O que aconteceu? Nada. Um crime comprovado. Um ministro do STF participando de ato político partidário, de camiseta, ainda usa a tribuna, usa o microfone para dizer o quê? Vencemos o bolsonarismo. Entre tantas palavras. Isso é caso de impeachment, perder o mandato imediatamente. O que aconteceu? Hoje ele é o presidente do STF. Mas nós estamos na luta. Tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional minha, onde, junto com o Domingos Sávio, deputado, que eu fiz isso no início do ano, ele já tinha uma proposta semelhante do ano passado, então a minha veio à tona, como a dele é mais antiga, o nome dele ficou em cima. Domingos Sávio, que diz que a Câmara Federal pode fiscalizar e anular decisões extrapoladas pelo STF. Aprovando isso, o STF ficará a ser julgadas as suas atitudes pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Isto é uma resposta aos atos que tem feito o STF, como querer se meter, por exemplo, em descriminalizar a maconha, descriminalizar o aborto e por aí afora. Estão extrapolando as suas funções. E o que eu digo, não ofendi ninguém aqui, né? Só quero equidade, respeito entre os poderes, para o Brasil ser um país, pelo menos, normal. Seguindo nessa linha, deputado, tivemos aí na semana passada a questão do marco temporal, né? Uma reação, que é chamada uma reação do Congresso Nacional. Olha, eu vou explicar. O ouvinte, 98% não sabe o que é o marco temporal. E eu concordo. As pessoas são sofomaníacas, têm mania de achar que sabe tudo, e então as pessoas teriam que entender o que eles falam. Não é assim. Bem objetivo, o absurdo do marco temporal. Marco temporal é que as áreas indígenas que existiam de propriedade dos índios até a Constituição de 1988 são essas e ficam estas. Agora, o detalhe mais importante. Eles querem dar mais terras. Mas quanto de terra tem os índios no Brasil? Nada contra índio, nada contra japonês, nada contra chinês, nada contra ninguém, nenhuma etnia. Mas olha só, a população indígena do Brasil tem 0,86% da população, menos de 1% da população. E eles possuem hoje 11,6% do território nacional. Tem menos de 1% de população e tem 11,6% do território nacional. São Paulo tem 3% do território nacional, não, 3% da população, 3% da população, 3% é tanto número que eu me perco de vez em quando. Tem 44 milhões de habitantes. 44 milhões de habitantes em São Paulo. E tem 3% do território. Os índios hoje têm 0,86% do território, 0,86% da população e 11,6% do território. Agora, o que eles querem com o novo marco temporal? Continua um pouco mais alta a população. Tem quase 1%. Porque hoje as pessoas vão lá e se declaram índios. Eu sou índio. Eu vi foto de um cara com gravata, terno e um cocar dizendo que é índio, para ganhar terra. Porque agora, o marco temporal que eles querem é liberar até 28% do território brasileiro para os índios. Tem fundamento isso? Qual é a explicação? É que tem ONGs no território indígena, vêm pessoas de todos os países pegar nossas riquezas, nossos ouros, nosso nióbio e por aí afora. Agora você, ouvinte, dá para aceitar os índios terem menos de 1% da população e serem donos de quase 28% do território nacional, 1/3? Isso é um absurdo. Não tem como levar adiante um assunto desse.
Mas, deputado, tem alguns outros fatores ainda que se toca nesse assunto envolvendo aí a questão indígena, porque muitos afirmam que é a função social da terra, a gente bota MST e tal. Tudo bem, Né? tá? Falam-se de latifundiários. Então, na sua afirmação, hoje os índios são os maiores latifundiários do Brasil? Olha, pela população é evidente que sim. Eles não têm nem como explorar essas áreas. E agora querem dar de 11,6% para 28%. O maior latifundiário seria o índio, evidente. Aqui em Vicente Dutra, a proporção que ficaria de terras indígenas pela população naquela cidade é um absurdo. E pessoas que conquistaram com trabalho, têm terras produtivas, estariam perdendo. Isto não vai acontecer. O pessoal do agro, os agricultores, estão muito preocupados com toda a razão. É uma lógica muito simples. É o uso da terra. Essas pessoas que estão lá não usam a terra? Usam, trabalharam para ter. Agora é certo, é justo, menos de 1%. Para entender, em cada 100 brasileiros, nenhum é índio. Não chega a ser um que é índio. E vai ter 1/3 do território nacional? Tem fundamento isso? Porque a pessoa entende que não. E por que querem apoiar isso? ONGs internacionais que vêm para cá, ONGs nacionais que estão aqui, e eles têm acesso, pegam um avião e aterrissam nas áreas indígenas, levando nossas riquezas embora do país. O grafeno, o nióbio e por aí afora. É fácil de entender. Não tem como. 1/3 do território para uma população de menos de 1%. É um grande absurdo. Não sei como é que chegou a esse ponto. Eu estarei exagerando se nós voltamos aí ao tempo do descobrimento do Brasil, onde os portugueses chegavam aqui, davam alguns espelhos para os índios e levavam embora o nosso ouro. Nós estamos mais ou menos nesse caminho. Em vez de ser os portugueses, são essas ONGs aí que chegam ali. Né? Isso. Eles chegam, por exemplo, o território Yanomami, tá? Tá lá. Aterrissam um avião ali, dão um presente, sei lá o quê. Eu não posso afirmar isso. Mas eles saem com muita coisa. E ninguém pode interferir. Ninguém entra na área indígena. Entra quem eles querem. Aí chegam lá, não digo espelhos, assobios, apitos, não é isso. Mas é muito estranho, né? O que justifica isso? Não tem o menor fundamento. Não sei como é que chegamos a esse ponto. Mas voltando ao embate agora, do marco temporal, né, dessa decisão do Congresso, que é tido como uma reação à decisão do STF, isso vai lá para o presidente da República, tem dúvida o que ele vai fazer a respeito desse projeto, mas e daí para frente? Será que o Congresso bate o pé diante do Supremo Tribunal? O Congresso, nós já aprovamos uma lei para fazer o marco temporal legal, lei. Só que o presidente Lula vai vetar. E nós vamos derrubar o veto do descondenado Lula. Então, você que é agricultor, fique tranquilo que não teremos esse absurdo, porque o Congresso hoje está atento. Porque a desmoralização máxima do Congresso foi quando a Câmara Federal, a pedido do STF, votou se queria ou não a prisão do Daniel. Tá? Meu colega Daniel, fomos 15 dias para o exterior juntos, meu amigo, ele falou bobagem, falou, destemperado, foi. Agora, eu disse na tribuna, vocês aqui vão mostrar no Brasil que vocês são capachos do STF, se aprovarem a prisão de um colega. Nós aqui do Conselho de Ética é que temos que julgar e caçar, se for o caso. Não o STF. Não é que eles aprovaram? Aprovaram porque a pressão é grande. E aí desmoralizou de vez. E aí começou o STF a mandar mais e mais. Não ofendo ninguém, não ataco a honra de ninguém, mas digo a verdade. O que eu digo aqui, todos podem ver na rede social, vai no Google, o que eu estou falando, a verdade. E eu quero simplesmente respeito entre os poderes, que ninguém se ache mais do que os outros. Queremos um Brasil para todos os brasileiros. Deputado, o senhor é do meio de comunicação, o senhor até usou lá, bem sucedido. Analise, na sua opinião, a sua ótica, a imprensa brasileira de hoje. Me ouve, deputado? Eu não estava ouvindo. Agora. O senhor é do ramo, o senhor é do meio de comunicação. Analise a imprensa brasileira hoje.
A imprensa brasileira hoje, não generalizando, eu nunca generalizo, mas as grandes emissoras, a principal emissora, pratica imprensa marrom. Imprensa marrom é aquela que dá a sua opinião conforme o dinheiro que entra no seu caixa. Pagou bem, elogia. Não pagou, critica. A imprensa séria tem que ter opinião crítica, mostrando o lado A e o lado Z. Isso não temos no Brasil. Eu, por exemplo, no início do mandato, seguido estava em debates na Globo News, em todas as televisões do Brasil, direto. Hoje, não apareço mais, porque eu sou um cara de posição. E quem tem posição contra o governo, em hipótese alguma, vai pro ar. Por quê? O trim-trim, não é plim-plim, ou pode ser. Quando entra no caixa, mudam a opinião. Por isso que eu digo, empresa de comunicação não pode depender de verba pública. Que tenha verba pública, tudo bem, mas não que seja praticamente a maioria. Aí fica difícil. Aí tem que vender a sua opinião, o seu editorial jornalístico. Isso é imprensa marrom e temos isso com forte presença no Brasil. Não generalizando. As pequenas empresas dificilmente se encontra imprensa marrom. Dificilmente. Agora, o que nós vimos é impressionante. Assim como é público, notório, qualquer um vê, que o STF ele não é mais para julgar. Ele é hoje um poder político. Tanto é que quando tem o julgamento, já se sabe o resultado. Sempre 2 são contra os 9. Isso é justiça ou é julgamento político? E o STF tem que ter julgamento isento. A balança da justiça tem que estar equilibrada. Deputado, resumindo de uma forma muito rápida esse nosso bate-papo aqui e uma pergunta final. Tem jeito? Como é que o brasileiro, ouvindo o senhor agora, colocando aí os problemas do Congresso Nacional, os problemas do governo, os problemas da justiça, como é que se dá esperança para esse povo brasileiro? Pobre é quem não tem esperança. Pobre é quem não tem sonhos. Jamais podemos perder a esperança ou os sonhos. Enquanto tiver parlamentares que denunciem, que tenham atitudes sérias que você possa acreditar, tenha certeza que nós vamos mudar. Até porque, se o bem não vencer o mal, qual é o sentido de estarmos aqui? Porque, no fim, o bem sempre vence o mal. E tenha certeza que a verdade aparecerá e nós iremos vencer. Eu sou daqueles que acredito. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Porque, no fim, o bem sempre vence o mal. Ou então, fazer o quê? Eu acredito, luto e vamos vencer. Muito obrigado, deputado. Tomara que a gente tenha aí outras oportunidades de debater o nosso Brasil. Uma grande honra. Muito obrigado. Um abraço para o pessoal de Erechim. Estive aí faz uns 4 meses. E uma grande honra. Foi uma honra participar da tua entrevista, viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bibo Nunes, deputado federal.